Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma viagem pela história da eletricidade e entender como ela está ligada ao estudo do átomo. Para começar, precisamos voltar mais de 2.600 anos, até a Grécia Antiga. Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos e cientistas conhecidos, fez uma descoberta curiosa. Ao esfregar um pedaço de âmbar, uma resina fossilizada, em um tecido de lã, ele percebia que o âmbar atraía pequenos pedaços de palha ou penas. Ele não sabia, mas estava observando um fenômeno chamado eletricidade estática. Aliás, a palavra eletricidade vem do grego electron, que significa âmbar. Esse experimento simples foi o ponto de partida para séculos de estudos e descobertas sobre a eletricidade, que mudaram completamente a vida humana e a nossa compreensão do universo. Assim, vamos iniciar nossa jornada na linha do tempo, estudando os cientistas e suas contribuições. O primeiro cientista é o William Gilbert, que viveu de 1544 até 1603. Ele é considerado o pai da eletricidade e do magnetismo. Avançando para o século XVI, encontramos William Gilbert, médico da rainha Elizabeth I. Ele foi o primeiro a estudar sistematicamente a eletricidade e o magnetismo. Gilbert percebeu que não era só o âmbar que, ao ser esfregado, atraía objetos leves, mas também outros materiais como vidro e enxofre. Ele diferenciou a eletricidade do magnetismo e cunhou o termo elétrico para descrever materiais que manifestavam esse tipo de atração. Gilbert também estudou o magnetismo da Terra, mostrando que nosso planeta se comporta como um grande ímã. Seu trabalho abriu caminho para o entendimento de que eletricidade e magnetismo são fenômenos naturais distintos, mas relacionados. Nosso próximo cientista é Stephen Gray, que viveu de 1666 até 1736, foi ele que descobriu a condução elétrica. No século XVIII, Stephen Gray fez experimentos inovadores. Ele percebeu que a eletricidade podia ser transportada de um lugar para outro através de certos materiais. Gray pendurou uma haste de metal com um fio de seda e notou que a eletricidade se movia pelo metal, mas não pela seda. Assim, ele identificou os condutores, materiais que permitem a passagem da eletricidade, como metais, e os isolantes, materiais que bloqueiam a eletricidade, como a seda ou vidro. Foi um passo fundamental para o desenvolvimento dos fios elétricos e, mais tarde, das redes elétricas que usamos hoje. Nosso outro cientista é o famoso Benjamin Franklin, que viveu de 1706 até 1790 e, entre muitas descobertas, as cargas positivas e negativas. Quem nunca ouviu falar do famoso experimento da pipa na tempestade? Benjamin Franklin, além de político e inventor, foi um grande cientista. Ele queria provar que os raios eram uma forma de eletricidade. Para isso, empinou uma pipa com uma chave de metal presa à linha durante uma tempestade. Não tentem isso em casa. Quando a chave ficou eletrificada, Franklin concluiu que os raios realmente eram descargas elétricas. Franklin também propôs que existiam dois tipos de cargas elétricas: positiva e negativa. Ele sugeriu que a eletricidade era um fluido que podia se acumular ou faltar em um corpo, criando essas cargas opostas. Essa ideia ajudou a explicar muitos fenômenos elétricos e é a base do que estudamos hoje. Agora vamos para Michael Faraday, que viveu entre 1791 e 1867. Ele descobriu sobre a indução eletromagnética. No século XIX, Michael Faraday revolucionou a ciência ao descobrir a indução eletromagnética. Ele mostrou que era possível gerar eletricidade movendo um ímã dentro de uma bobina de fio. Esse princípio é a base dos geradores elétricos e de praticamente toda a produção de energia elétrica no mundo moderno.
Faraday também demonstrou que eletricidade e magnetismo são fenômenos interligados, abrindo caminho para a física moderna e para a invenção de motores, transformadores e muitos outros dispositivos. Outro cientista chamado Heinrich Geissler, 1814 a 1879. O tubo de Geissler e descargas em gases. Já no final do século XIX, Heinrich Geissler inventou o tubo de Geissler, um tubo de vidro com gás rarefeito em seu interior. Quando uma corrente elétrica era aplicada, o tubo brilhava com cores diferentes, dependendo do gás. Esse experimento mostrou que a eletricidade podia viajar através de gases, não apenas sólidos e líquidos. O tubo de Geissler foi precursor dos experimentos que levariam à descoberta dos elétrons e ao desenvolvimento dos primeiros modelos atômicos. Temos ainda o químico físico William Crookes, 1832 a 1919, raios catódicos e o tubo de Crookes. William Crookes aprimorou o tubo de Geissler, criando o tubo de Crookes. Ele retirou quase todo o ar do tubo de vidro e aplicou uma alta voltagem entre dois eletrodos, cátodo e ânodo. Observou-se um feixe luminoso indo do cátodo ao ânodo, chamado de raios catódicos. Crookes percebeu que esses raios podiam girar pequenas hélices dentro do tubo, sugerindo que eram partículas com massa. Ele também notou que os raios eram desviados por campos magnéticos, indicando que tinham carga elétrica. Esses experimentos foram essenciais para a descoberta do elétron por J. J. Thomson, alguns anos depois. Hoje vimos como a curiosidade humana, desde Tales de Mileto até os experimentos com tubos de Crookes, desvendou os segredos da eletricidade e abriu as portas para a compreensão do átomo. Essas descobertas estão presentes em tudo ao nosso redor, da luz elétrica ao celular que você usa. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!